Adriana Biasoli, novamente com você. Olha aqui, estamos falando de prevenção, né? Estivemos no primeiro bloco falando de prevenção, uso da camisinha. Agora, nos bastidores, estávamos falando dos sabores, né? Diz que existem de chocolate, morango, né? Mas não leve sua parceira com fome, né? Porque ela pode se empolgar. Falar para você, minha amiga, sobre cólica menstrual. Muitas mulheres, às vezes, perdem dia de trabalho por conta da cólica menstrual. Muitas mulheres desmaiam, a dor é tão grande. Eu, graças a Deus, doutor Sato, sou uma pessoa que eu não sei o que é isso. Acho que eu soube com 13, 14 anos, logo no iniciozinho da minha menstruação, eu tive uma cólica muito forte. Depois nunca mais tive. Mas vamos falar com a nossa amiga dona de casa, esses problemas que são tão sérios, né? E quem sabe até saber se tem tratamento ou não, não sei. Exato. Aquilo que você falou é verdade, Adriana. As cólicas menstruais, no nosso termo, nós chamamos de dismenorreia, né? Que é cólica menstrual. Dói e as pacientes sofrem. E hoje, como nós temos acesso à estatística mundial e imediata, a cólica menstrual é um dos grandes fatores, que levam a população feminina a perder o seu potencial de trabalho. Enfim, ela poderia estar produzindo muito mais se ela não tivesse aquelas cólicas. Então, as cólicas, ela faz com que caia no rendimento dela de cerca de 30% do potencial dela de trabalho, fica a menos, né? Por quê? Porque aquilo que você falou mesmo, tem pacientes que até desmaia, mas passa mal, não tem ânimo para trabalhar, não tem. Quem que vai querer trabalhar? Não vai trabalhar com dor? É difícil, né? Não é nem para ser simpática com dor. Exatamente. Agora, sim. Hoje, sem dúvida, que existem tratamento, mas precisamos o quê? Fazer o diagnóstico, né, de cólica menstrual. Tem um grau? Existe um grau, por exemplo, moderado, leve, mais acentuado? Existe essa medição na dismenorreia, é isso? Não tem assim a graduação de dor para isso, né? Isso é de cada um. Tem gente que tem aquelas cólicas, pequenas cólicas, tem gente que não tem, no seu caso, tem cólica nenhuma, tem gente que tem cólicas homéricas, tem gente que depois que ganha o neném não tem mais essas cólicas, tem gente que nunca teve cólica, mas depois que ganha o neném começa a ter cólicas e assim por diante. E então, a frequência disso? Seria antes da menstruação, durante? Como que funciona? Aí, eu não tenho, eu preciso perguntar tudo, gente. Exatamente. Tem assim, geralmente é durante o período da menstruação. Geralmente. Mas tem pacientes que tem mulheres que têm essas cólicas já começam com uns dias antes. Mas aí tem que fazer diagnóstico também, diagnóstico diferencial também, né? Por exemplo, tem muitas cólicas menstruais que estão associadas a uma doença que nós chamamos de endometriose. Pronto, agora o senhor falou grego. Dá para traduzir? Exatamente. Endometriose é assim, ó. Normalmente, eu gosto de usar esse termo, né? Surgiu lá da África esse termo aí. O útero chora lágrimas de sangue por não conceber um feto dentro dele. Essa é a menstruação. Poético isso, hein? Porque se menstrua, porque não teve gestação, né? Se tiver gestação, se tiver constantemente gestação, um filho atrás do outro, né? Aí não tem ainda bem que ele chora, então, né? Exatamente, chora lágrimas de sangue. Então, acontece o seguinte, essa menstruação ela vem de uma camada do útero chamado endométrio. Às vezes, existe migração de tecido endometrial fora de dentro da camada do útero. Ela vai para dentro do miométrio, vai para o músculo do útero, ou às vezes vai até para a cavidade pélvica, onde está o útero. Ovário, perto do intestino e assim por diante. Aquele tecido endometrial. Então esse tecido endometrial, durante a fase, começa a proliferar e tal, e começa a chegar à fase de descamar, chegar à fase de sangramento, então pode existir sangramento fora
da cavidade do útero, que seria fora, seria a menstruação. Então, mas acaba sangrando dentro, onde ela tem tem um desvio. Isso, tem um desvio. Esse tecido endometrial fora do local dele, que é a cavidade uterina, chama-se endometriose. E ela pode dar onde? Pode dar no próprio músculo, pode dar no ovário, pode dar nas trompas, intestino. Eu já vi no nariz. O duro é quando dá, por exemplo, são casos raríssimos, né? Cérebro, por exemplo. Já vi em casa, já vi em pulmão, né? E assim por diante. Mas o mais comum é na cavidade pélvica, onde as mulheres têm cólicas homéricas durante o período da menstruação. E ali na cólica menstrual, na região pélvica, aí, se tiver endometriose ali, a cólica é terrível. Fora esses outros diagnósticos, as mulheres, não tendo endometriose, mas pode ter cólica, simplesmente cólica, durante a menstruação, né? Que são casos de tratamento se for endometriose, com medicamento suspendendo a menstruação, tratamento cirúrgico e assim por diante. Agora, se for simplesmente cólica, qualquer antiespasmódico, analgésico, né, associado com analgésico, ela faz o tratamento e aí a paciente passa a sofrer menos, né? Mas não existe nada que seja de prevenção para que isso não ocorra. É difícil porque a endometriose, as causas que levam esse foco endometrial em lugares não habitual da cavidade uterina, as causas são inúmeras, né? Então não tem como, não vou prevenir isso, né? Por isso que eu te falei, a única forma de prevenir é não menstruando. Oh, meu Deus. Esclarecido cólicas menstrual, doutor Sato, quer complementar? Exatamente. Então, justamente as cólicas menstruais são terríveis, acaba acometendo muitas mulheres, e ainda mais hoje em dia, né, que as mulheres estão extremamente produtivas, né, que as mulheres hoje é chefe de família, mãe, pai ao mesmo tempo, e acaba comprometendo por causa de uma cólica que é uma patologia orgânica, acaba comprometendo e dificultando o dia a dia das mulheres. Mas tem tratamento, tem diagnóstico, tem tratamento e tem um prognóstico bom, né? Quanto a isso, então, as mulheres que têm cólicas menstruais procurem fazer o tratamento, que com certeza vão ter uma qualidade de vida melhor. Então procure o posto mais próximo da sua residência, marque uma consulta com o seu ginecologista, né? E diga, você não precisa sofrer todo mês, né, doutor Sato? Tem tratamento para isso. Esclarecido, doutor Sato, eu quero agradecer imensamente, né? Mais uma vez a sua participação. Mês que vem, doutor Sato volta para falar de quê, doutor Sato? Vamos deixar na curiosidade. Tensão pré-menstrual. Pré-menstrual. Próximo mês, doutor Sato aqui novamente para falar de TPM. Não percam. Obrigada, doutor Sato. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. What